Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e a todas que acompanham a sessão. Esse projeto de lei, eu acho que é importante a gente também localizar, né? Ele deixa muito bem estabelecido que é a proibição da aquisição de recipientes descartáveis oriundos da síntese de combustíveis fósseis ou de petróleo, certo? Então, ele proíbe a compra, a aquisição por parte da administração pública municipal desses copos descartáveis, copos de diferentes tamanhos, não só copos, mas como, por exemplo, marmitas, que são descartáveis oriundos de petróleo, algumas delas. Não só copos, mas também como, por exemplo, pratos de plástico descartável, pratos descartáveis, talheres descartáveis. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a essa questão, porque ele proíbe a aquisição por meio da administração pública municipal de embalagens descartáveis de síntese do petróleo, tá? Então, acho que é isso. Por que eu falo isso? Porque nós temos opções hoje no mercado que são embalagens oriundas, por exemplo, de fibras de mandioca, de milho, por exemplo, né? Nós temos embalagens, copos, talheres, pratos, embalagens, né? Que são oriundas desses materiais e que são compostáveis, senhores vereadores, né? Então, e ela, uma lei que também ela não apresenta opção, né? Ela não fala, não, vai ser proibido, porém vai ser usado os retornáveis, né? Ou os reutilizáveis. Então, é uma lei que proíbe a aquisição, certo? É bem pontual. E ela tem tudo a ver com a lei que nós vamos discutir posteriormente, que é a lei do vereador Pedrão, que é das compras institucionais sustentáveis, né? Que é nessa perspectiva, justamente, uma das perspectivas, porque tem outras. A sustentabilidade colocada ali, ela entra em vários outros ambientes, desde a questão econômica de prazo e longevidade da sua duração enquanto um material, né? Mas quero pontuar isso, tá, senhores vereadores e público que acompanha. Essa é a lei do vereador Marquinhos, certo? Que proíbe a aquisição por conta da administração pública municipal de embalagens descartáveis oriundas de síntese do petróleo, certo? É uma reflexão importante, eu acho que é um passo que tem que ser dado. É um passo que tem que ser dado, assim como outras reflexões que a gente tem que fazer, certo? Do ponto de vista do consumo de produtos, né? O vereador Afrânio trouxe a discussão sobre a questão ambiental como um todo, a questão de o primeiro passo, que é o reduzir o consumo, né? E aí tem várias análises hoje, do ponto de vista jurídico, inclusive, do princípio da precaução com a grande agressividade do qual esse sistema, esse modelo de reprodução do capitalismo, que é acumulação de lucro, destruição da natureza, ele acaba com que a nossa vida e a existência humana está em xeque, porque a gente tem causado uma pressão tão grande nos ambientes naturais, nos ecossistemas, ao ponto de nós estarmos colocando a nossa existência em xeque nesse momento, com perspectivas, inclusive, de não sabermos as consequências concretas em muito curto prazo, em menos de 50, 100, 200 anos, né? Ao ponto do qual nós hoje temos muito mais lixo no mar, e grande parte deles oriundos da síntese do petróleo, tá? Do que seres vivos no mar, ao ponto de a gente ter acabado hoje com quase 50% dos corais, que são tão importantes para a oxigenação dos mares e para a síntese dos mares, né? Ao ponto de a gente ter hoje problemas centrais do ponto de vista do consumo e do despejo, que a gente tem que rediscutir, né? Essa lei ela vem nesse sentido. A indústria da síntese do petróleo, da transformação da base do petróleo em subprodutos, ela é uma das indústrias mais potentes do mundo, né? E é uma das indústrias mais poluidoras do planeta, inclusive. Eu sempre falei aqui na discussão que a gente fez, né? A origem das indústrias dos agrotóxicos é a mesma origem
das indústrias dos plásticos, por exemplo. A gente tem alguns exemplos, eu posso colocar a BASF. A BASF é uma indústria histórica da produção de plástico e de subprodutos de plástico e também de agrotóxico, né? A 3M é uma delas também, produz agrotóxico e produz embalagens plásticas, né? E é importante destacar isso. Senhores vereadores, em Florianópolis, nós estamos com a população hoje de 500 mil pessoas. Temos uma população pendular de aproximadamente 20%, que é esse pessoal que mora nos municípios do entorno, mas que tem uma grande parte da sua vida aqui na cidade, né? Nós produzimos, em média, 700 toneladas de resíduos sólidos por dia, tá? Então, isso dá uma média de 1,2 kg por dia por habitante de produção de resíduos. Saibam vocês que aproximadamente 15% desse resíduo é resíduo de plástico, entre 15% e 18%. Então, tem um volume grande. Esse ano, senhores vereadores, a nossa lei orçamentária que aprovamos ano passado previu para esse ano um valor de 42 milhões de reais para pagar só para enterrar lixo, né? E aí, acho que essas iniciativas, eu apoio essa iniciativa do vereador Marquinho, é óbvio que não tem como não apoiar. Todas as iniciativas na perspectiva de diminuir o consumo, de diminuir o impacto, especialmente desse resíduo plástico, que hoje, por conta do nosso sistema e da nossa falta de conexão com a natureza, ou como nós nos colocamos acima de todos os outros seres vivos não humanos, e como a gente se coloca superior a todas as outras espécies, faz com que a gente não tenha preocupação nenhuma com o descarte. Nós vivemos produzindo quinquilharias, a gente produz resíduo, a gente produz esse monte de excremento, de restos que a gente não se preocupa, e a gente está contaminando o planeta de um jeito quase que irreversível, seja do ponto de vista das moléculas contaminantes que estão no ar, como do ponto de vista da matéria mesmo, né? Então, a iniciativa, ela é plausível, ela é, sim, matéria a gente aprovar aqui. Ela não pode ser sozinha, ela não resolve o problema, ela tem que ser dentro de um conjunto de medidas, né? E aí trago aqui também, na perspectiva do que o vereador Lino Pérez colocou, que é a questão central, assim, a gente tem aprovado leis super importantes. Teve uma lei aqui que os senhores vereadores aprovaram, ajudaram a construir a lei, ela veio à alteração, os vereadores se mobilizaram. Não é uma lei minha, foi uma lei da Câmara, porque ela foi costurada na Câmara, e isso é de uma maturidade legislativa que a gente tem que cada vez fazer mais na Câmara, que é a lei da compostagem, que ela cumpriu o seu primeiro prazo no dia 5 de junho. E aí eu vou depois enviar para os senhores vereadores que a gente já fez uma solicitação para o Poder Executivo que ele tem que nos comprovar para a Câmara, que aprovou essa lei, que 25% dos resíduos orgânicos não estão mais indo para o aterro sanitário. É a primeira meta da lei. É uma lei oficial. No campo dos resíduos sólidos, é a única lei que fala de metas, de não enviar para o aterro sanitário, alinhado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se nós estivéssemos seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, senhores vereadores, nós estaríamos hoje enviando para o aterro sanitário apenas 30% do que nós estamos mandando hoje. Então, a gente estaria gastando mais ou menos de custo com o aterro sanitário ali em torno de 15 milhões, ao invés de 42 milhões, tá? Isso daria um retorno para o município de forma extraordinária. A gente poderia estar investindo esse dinheiro em educação ambiental, em políticas ambientais. A gente não tem uma política ambiental estabelecida com recurso, com orçamento de qualidade, entendeu? Então, para resumir a minha história, a gente hoje, enquanto Câmara, temos que garantir que a lei da compostagem ela está sendo efetivada e que hoje o prefeito, a prefeitura, a CONCAP e todo mundo e todos nós temos que comprovar para a sociedade que 25% dos resíduos orgânicos não estão indo para o aterro. Isso dá em torno, porque daquelas 700 toneladas, 40% mais ou menos é resíduo orgânico, tá? Então vamos dizer que 300 toneladas são resíduos orgânicos. 25% de 300 toneladas dá mais ou menos umas 75 toneladas por dia deveriam estar sendo desviadas, deveriam estar indo para a compostagem. Seja as podas, que foi lançado agora, o caminhão de coleta de podas, esse é o caminho mesmo, tem que ter coleta de podas descentralizado, pátios de entrega, os jardineiros entregando, as empresas de jardinagem entregando num ponto para triturar, isso é base da compostagem, isso tem que ter, né? Não vai ser um caminhão que vai resolver, tem que ser um modelo que agloba isso também.
mas eu quero aqui deixar essa questão para todos nós estarmos juntos, porque esse projeto do Marquinho tem um impacto. 30 segundos, vereador. O projeto da compostagem também tem esse impacto e a gente já pode solicitar a força desse impacto. E, por fim, quero dizer que a gente tem que rever essa nossa sociedade, que é baseada nesse modelo capitalista de concentração do lucro, destruição da natureza e exploração das pessoas. A gente tem que rever isso, porque senão a gente não tem perspectiva de desenvolvimento da humanidade nos próximos 100 anos. Muito obrigado e a gente vai apoiar esse projeto com certeza.